Bom dia, crianças! Vamos iniciar a nossa aula número 9, as disciplinas História, Geografia e Arte. Nossa rotina: História. Vamos continuar estudando a escola ao longo do tempo. Leitura das páginas 82 a 87. Atividade no livro, páginas 88 a 96. Na rotina que foi colocada segunda-feira, História, tínhamos para hoje a atividade no caderno. Observe que aqui está corrigido, a atividade correta é no livro, páginas 88 a 96. Não há atividade no caderno. Geografia, o nosso conteúdo trabalho, atividade no livro de Geografia, páginas 56 e 57. Arte, vamos continuar estudando os elementos de uma peça teatral. História, a escola ao longo do tempo. Na aula anterior de História, estudamos um pouquinho sobre a nossa escola, o Santa Joana d'Arc, algumas informações importantes sobre a nossa escola e também identificamos o que é uma escola pública e o que é uma escola particular. Hoje vamos dar continuidade. Esse conteúdo está presente na página 82 do livro de vocês. Na sociedade mais antiga, as crianças não estudavam em prédios como nos dias atuais. Elas estudavam em casa, na casa dos professores, ou até mesmo dentro da igreja. Estudavam também debaixo de árvores ao ar livre, como em alguns países africanos na Grécia. A gente observa aqui nesse tópico a questão de que as crianças na sociedade mais antiga elas não tinham espaço físico para estarem estudando, para chamar de escola. Elas estudavam, era em casa, em igrejas, ao ar livre, na casa dos professores. Continuando. Houve um tempo em que só existiam escolas para meninos, e esses eram de famílias ricas. As crianças mais pobres não tinham direito ao estudo e precisavam trabalhar para ajudar nas despesas da casa. Continuando aqui na página 82 ainda, a gente observa que a partir do momento que foram criando as escolas, no primeiro momento elas eram destinadas apenas para os meninos. As meninas não estudavam, elas tinham que ficar em casa e aprendiam alguns afazeres de casa, como bordado, a costura, a questão da culinária, da preparação do alimento, mas elas não estudavam, apenas os meninos. E eram todos os meninos? A gente observou aqui que não, apenas os meninos de famílias ricas, porque as crianças mais pobres, elas tinham que trabalhar, elas não tinham direito ao estudo. Agora que já na página 83, nós vamos observar essas três figuras. A primeira figura corresponde a uma placa de argila. Há cerca de 5.000 anos atrás, as crianças elas escreviam em placas de argila ou pedaços de madeira. Aqui nós temos materiais que foram se modificando ao longo do tempo. Hoje vocês utilizam o que para escrever? Caderno. Utilizam também computador, tablet, o próprio celular. Aqui no desenho que está embaixo da placa de argila, nós temos penas de aves. Aqui a gente observa uma caneta. Essa caneta feita com penas de ave, ela é mergulhada dentro desse pote de tinta para assim escrever. Escrever em peles de animais, pergaminhos, papiros e pedaços de tecidos. Aqui o nosso último desenho, que é a máquina de escrever. Aqui a gente observa que essa máquina de escrever, que não é mais utilizada hoje, não é, crianças? Hoje a gente utiliza bastante o computador.
Aqui essa máquina de escrever, ela só passou a ser utilizada, crianças, isso aqui é importante, a partir da criação do papel, é que foi feita a utilização dessa máquina de escrever. Vamos passar. Agora que nós já vamos para a página 85, onde a gente vai observar que nas escolas antigas, nas escolas de antigamente, os castigos eram comuns. A gente, quando fala em castigo, em relação à escola, logo vem na nossa mente a questão da palmatória, que é bastante conhecido, porque é uma espécie, aqui a gente observa a imagem dela, é uma espécie de madeira, crianças, um objeto, um instrumento feito de madeira. A gente observa que aqui a ponta dele é meio arredondado, e ele servia, crianças, justamente, era uma forma de castigo. O professor ou a professora, onde a criança não tinha dado bem a lição, ou então porque a criança tinha feito algo de errado durante a aula, ela recebia a palmada na palma da mão, não é essa palmatória, algo que era bem dolorido. Imaginem só, crianças, bater na palma da nossa mão, não é, com um objeto desse. Outra forma de castigo de antigamente era ficar em pé atrás da porta, ou então olhando para a parede, copiar 100 vezes frases determinadas pelo professor, ficar de joelho em grãos de milho ou feijão. Todos esses castigos eram aplicados pelos professores, né, naquelas crianças ou que não decoraram a lição, não falaram a tabuada, não acertaram a tabuada, não fizeram o dever de casa. Aquelas crianças que falaram algum xingamento na aula ou que cochicharam, que atrapalharam a aula de alguma forma. E a gente sabe que hoje isso é totalmente proibido em uma sala de aula, esses castigos. Aqui, crianças, já passando para a geografia. Aí vocês vão responder a atividade de história, que vai falar sobre a escola de antigamente, certo? Vai falar sobre a escola ao longo do tempo. A aula de geografia, crianças, a gente vai só dar continuidade ao conteúdo do trabalho. A gente já falou um pouquinho da aula anterior, falamos sobre a carteira de trabalho. Observem o que diz a frase. O trabalho é uma atividade física ou intelectual que transforma o ambiente. Aí nós temos diferentes profissionais na imagem. Observem esses quadrinhos aí, crianças. Aqui nós vamos ter 3 ambientes: escola, padaria e hospital. Em cada ambiente desse, nós temos alguns profissionais. Na escola, quem trabalha na escola? Professor, diretor, porteiro, coordenador. Aqui só são alguns exemplos. Na padaria, nós vamos ter o padeiro, o atendente. No hospital, enfermeiro, médico, segurança e recepcionista. Esse quadrinho, ele está lá no livro de vocês, na página 56. Vocês vão preencher o quadrinho com o nome de algumas profissões que aparecem em cada ambiente, certo? E esses ambientes, tanto a escola, a padaria e o hospital, eles estão mais presentes na cidade. No livro de vocês de geografia também vai falar sobre o trabalho infantil, que é algo proibido por lei. Então, crianças, fiquem bem atentos. Toda vez que se referir a trabalho infantil, vocês já sabem, é proibido por lei qualquer tipo de exploração, não é? No que se refere ao trabalho infantil, à criança, porque a criança ela deve ter a sua infância preservada. A criança deve frequentar a escola, ter atividades de lazer, certo, crianças? Respondam a atividade de geografia.